Oi gente, eu vim aqui hoje para gravar um vídeo que talvez seja um pouco polêmico e há controvérsias, e há quem concorde, quem discorde, mas eu vim dar aqui a minha opinião sobre esse assunto e você pode deixar aqui nos comentários o seu comentário respeitoso, se você concorda ou se você discorda, que ele será muito bem-vindo. Bom, estamos no mês de dezembro, um mês maravilhoso que eu amo, que é super inspirador pra mim, que me deixa toda... Eu amo esse mês. E hoje eu vim aqui falar sobre a comemoração natalina, né? A gente tem no dia 25 de dezembro a comemoração do Natal, que no cristianismo significa o nascimento de Jesus Cristo. E existem muitas pessoas que concordam com a comemoração dessa data, como existem pessoas que discordam. E eu vim aqui hoje manifestar a minha opinião e dizer o que eu penso sobre esse assunto. Bom, eu fui criada numa igreja, numa denominação que não comemora o Natal, eles não comemoram o Natal, a Páscoa. Então, até os meus 18 anos, mais ou menos, eu nunca comemorei o Natal, eu sempre entendi de uma maneira que não era para ser comemorada. Mas depois dos 18 anos, com 19, eu acho. Com 19 anos, eu comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja da qual hoje eu faço parte há mais de um ano. E na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a comemoração do Natal. E nesse processo eu precisei entender, porque além de eu ser muito curiosa, para eu poder fazer parte de algo, eu preciso entender se eu concordo ou não, porque para daí então eu poder fazer parte, certo? Bem, o que acontece é que, como na Igreja Presbiteriana a gente comemora, eu fui atrás de saber o porquê que se comemora o Natal, porquê que eles acreditam que tudo bem comemorar, porque afinal na minha vida inteira eu tinha entendido que não estava tudo bem comemorar e eu me deparei com uma nova realidade em que eu precisei entender o que estava acontecendo. E hoje eu comemoro sim o Natal e eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista do porquê tudo bem comemorar o Natal e caso você discorde, está tudo bem também. Bem, primeiro a gente precisa entender o princípio, né? Na antiguidade, antes de o cristianismo colocar o dia 25 de dezembro como uma comemoração do nascimento de Jesus Cristo, os romanos usavam esse dia para comemorar o início do solstício de inverno. Nesse dia era celebrado o nascimento do sol. E aí, com o passar do tempo, a Igreja Católica estabeleceu esse dia, o dia 25 de dezembro, para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Então, o que muitos alegam é que essa não é a data, né, do nascimento de Jesus Cristo, e de fato não é. Em nenhum momento na nossa comemoração a gente afirma que o dia 25 de dezembro é o nascimento de Cristo. Mas era uma festa pagã que os romanos dedicavam ao sol. Então, para que os cristãos convertidos e que pudesse ofuscar também um pouco a festa pagã, a Igreja Católica consolidou esse dia, um dia para que a gente celebrasse, em vez de uma festa pagã, a gente comemorasse o nascimento do Salvador. Então a gente pode dizer que a celebração do Natal foi uma adaptação da Igreja Católica a uma festa pagã, né? E que depois se popularizou quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial. E agora vamos aos porquês de, para mim, tudo bem comemorar o Natal. Bom, como eu acabei de dizer, a gente não acha que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, os estudos que tem por aí mostram que Cristo nasceu por meados de abril, maio, mais ou menos nessa época do ano, no outono. Não é nada concreto, né? Não existe uma certeza, mas de acordo com os estudos, as passagens bíblicas sobre como estava o tempo naquela época, etc., tudo dá a entender que Cristo nasceu nessa época do ano. Mas eu acho incrível o fato de a gente poder ter um dia que é internacionalmente conhecido para celebrar o nascimento do Redentor das nossas almas. Então, ainda que ele não tenha nascido nesse dia, a gente tira a carga da festa pagã que existia, a gente coloca no lugar uma celebração para o nascimento de Cristo e tenta fazer que as pessoas olhem para isso
Então a gente tira do cenário uma festa que originalmente era pagã e tenta mostrar e falar para as pessoas do Evangelho, falar para elas do nascimento do Salvador do mundo, aquele que viria para nos resgatar dos nossos pecados. Então eu não vejo problema, porque a gente não está comemorando nada que seja ruim, pelo contrário, a gente está comemorando o nascimento, a vida daquele que veio para nos salvar. E se a gente tem uma data, ainda que fictícia, em que a gente possa falar para as pessoas desse amor, em que a gente possa falar para as pessoas que houve alguém que nasceu, que é o próprio Deus e que veio para este mundo para nos sarar dos nossos pecados, para morrer em nosso lugar, por que não fazer isso? A gente passa o ano inteiro celebrando tantos feriados, de tantas coisas distintas, e em tantos deles a gente simplesmente nem menciona o nome de Jesus, mas a gente tem um feriado aqui específico para falar do nascimento dele, para falar que ele veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Então eu acho incrível que a gente tenha uma data em que a gente possa falar para as pessoas da verdade do Evangelho. É óbvio que depois disso vieram outras coisas, veio Papai Noel e tudo que não tem nada a ver, mas quando a gente para pensar no sentido do Natal, o sentido do Natal é o nascimento do Cristo. E o nascimento do Cristo é a maior boa notícia que a gente pode receber, porque alguém veio ao mundo para nos tirar dos nossos pecados. Nós iríamos para o inferno, nós somos pecadores, mas veio alguém imaculado, alguém sem pecados, o próprio Deus desceu à terra para nos tirar dos nossos pecados e nos dar vida eterna com Ele, nos dar esperança de salvação. Então eu acho incrível mesmo que a gente possa ter um dia para celebrar, para pensar nisso, para falar sobre isso e que a gente possa realmente voltar para o verdadeiro sentido do Natal, que a gente possa pensar nessas coisas com profundidade, em vez de superficialidade, em vez de presentes e panetone. É óbvio que essas coisas são legais, a gente pode reunir a família, pode entregar presentes, pode comer coisas diferentes, mas que a gente possa, no fundo de tudo isso, em todas as coisas que nós fizermos, honrar o nome de Deus e glorificar a Ele, porque é o objetivo desse dia, ainda que não seja de fato o dia do seu nascimento. Então é por isso que eu digo que pra mim tá tudo bem se você discorda de mim, se você acha que uma vez que essa não é a data correta, a gente não deve celebrar. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ele fala muito da consciência, então se a sua consciência com Deus, se você sente que comemorar essa data não é algo que te deixa em comunhão com Deus, eu acho que cada um tem a liberdade de fazer aquilo que considera melhor depois de oração, depois de comunhão com o Espírito Santo, porque dizer que simplesmente cada um pode fazer com a sua vida o que bem entender não é uma frase com a qual eu concorde. Eu acho que sim, você tem que se ajoelhar perante Deus, que você tem que orar, que você tem que ter intimidade com Ele e entender o que te faz bem, o que te deixa em comunhão com Ele, o que não deixa, e pedir discernimento para Ele. Isso é algo que eu já fiz e que eu me sinto em plena paz, em plena comunhão com Deus, sinto uma alegria imensa em poder relembrar esse dia. Eu passo o mês de dezembro pensando sobre isso, inclusive voltei a ler Lucas agora no início de dezembro, que tem 24 capítulos, então no dia 24 de dezembro eu terei lido a trajetória de Jesus, para daí no dia 25 eu já ter tudo de novo em mente, tudo bem fresco na memória, sabe? Isso é muito gostoso. Então, no dia em que a gente vai celebrar o nascimento de Cristo, eu finalmente, enfim, terei lido todo o livro de Lucas, que conta a história dele, que conta tudo. E eu acho isso incrível, isso me traz uma comunhão, isso me traz paz com Deus. E eu acho que se é esse o sentido do Natal para você também, faça isso com devoção, faça isso para honra e glória de Deus, fale para as pessoas do amor de Deus, fale para as pessoas do real sentido do Natal, do nascimento do nosso Salvador, porque sem Ele nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas nós temos esperança de vida eterna com Ele todos os dias da nossa vida. E para mim, o dia 25 de dezembro é um dia em que a gente pode relembrar isso com ternura, com comunhão, em espiritualidade e de uma maneira boa. Então, era isso que eu queria falar. É um vídeo curto, eu acho, mas é para expressar minha opinião, o que eu acho sobre isso,
por que que eu comemoro hoje, por que que eu não comemorava antes, e você é livre em Cristo, se você tem paz com Deus para fazer aquilo que você está fazendo. Mas ore a Deus, se você tem dúvidas, ore a Deus, peça para Ele discernimento, peça para Ele sabedoria, porque Ele dá com abundância e Ele dá de boa vontade a quem pede isso a Ele. Então eu espero muito que você tenha um Feliz Natal, se você comemora, se você não tenha, que ainda assim você continue meditando na palavra do Senhor nesse dia, continue em comunhão com Ele, como em todos os dias da nossa vida a gente tem que fazer, né? Não é em um dia do ano específico. Mas é isso que eu tinha pro vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei, de se inscrever no canal, de ativar o sininho também para não perder nenhuma notificação, tá? Me acompanha no Instagram, é @samarachiele. Um beijo e até o próximo vídeo.